Sim, porque a guerra, se você pegar, inclusive, menor de 18 anos, já dá 60%. Uma coisa horrorosa. Então, aí é outra pergunta. O que que Israel e os Estados Unidos acham que vai acontecer com essas pessoas que vão restar? O que eles vão fazer? Vão dialogar, conversar, que tiver irmão, pai, mãe. Qualquer habitante de Gaza vai ter um parente próximo morto. Essa é a perspectiva. Aí o que vai ser feito? Então, isso é bom também colocar o seguinte: o Lula está corretíssimo. Agora, eu diria que o governo do Brasil ressente a presença de alguém na área internacional que tenha um sentido político, como era o Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio Garcia faz falta. Celso Amorim, acredito, o melhor ministro de Relações Exteriores da história do Brasil, um dos maiores do mundo. Mas ele é diplomata, ele não é político. Nós estamos precisando de um assessor político, que é isso que está nesse momento. Diplomacia está obstaculizada, não vai para lugar nenhum. Então, esse era o momento. Né? Então, quando o Lula sai das garras do Itamaraty, ele realmente fala aquilo, veja só, que vários governos estão falando no mundo. Vários. Turquia, já falei o Catar, Arábia Saudita, todos aliados de Israel. Não são contrários a Israel, não. Então, é uma situação insustentável que está acontecendo na faixa de Mas, Gaza. professor, Maiores por crimes favor, contra a humanidade. explica essa passagem que você disse de uma ação política e não diplomática. Sim. Como seria essa ação política? Olha, em primeiro lugar, a ação diplomática na ONU, como nós estamos falando, não vai. Não vai. Tem Certo. veto e tudo mais. Então, tem que ser o quê? Articulação com outros países. Tem que conversar com outros países. Né? E essa conversa não é uma conversa propriamente nos meios diplomáticos, é uma conversa política, de acordos. Então, por exemplo, o Catar. O Catar, vou repetir, abriga o Hamas. E ele dialoga com Israel. Então, ou seja, o Brasil poderia ter uma presença política mais importante, né? Porque ele pode ser ouvido, tanto por Israel como pelos palestinos, inclusive sem problema nenhum, fazer negociação com o Hamas, né? Com Rússia, com China. Essa é a parte. E as condenações também. Eu acho que falta uma condenação de Israel, mais dura. Eu vi antes vocês comentando sobre o Estado de Israel, o Hamas, né? Dos ataques, e foram ataques terroristas mesmo do Hamas. Só que o Hamas não é Estado. O Hamas não é Estado. O Hamas é uma organização política que está na faixa de Gaza. Israel é Estado. As responsabilidades são diferentes. Eu vi o Thales falando com toda razão. Quer dizer, vou supor que se Israel não sabe lidar com uma situação dessa, que ele quer pegar os líderes do Hamas, mas que tem civil, ele que tem que encontrar uma estratégia para isso. Ué, como é que era na década de 70 e 80? Quem agia? Mossad. Cadê a Mossad? Não é mais a Mossad. Né? São forças de ocupação. É míssil, é bombardeio aéreo. Não tem serviço de inteligência. Todo mundo, todos os analistas do mundo dizem isso. Para lidar com a organização tipo do Hamas, é serviço de inteligência. Não é fazendo esse tipo de ação. Então, Israel também, quer dizer, deliberadamente ou não, colocou de lado o serviço de inteligência. Né? E aposta em tanque, aposta em ocupação. Numa área densamente povoada, tamanho de Parelheiros. Faixa de Gaza, tamanho de Parelheiros. Tem 2 milhões e 200 mil habitantes, cercado por terra, mar e ar. As pessoas não têm. É o único lugar do mundo que não tem condição de ter refugiado. Ô, Porque quando professor, se diz aí, campo de refugiado, é refugiado de outro lugar. Ele não tem para onde ir. pois é, uma das fronteiras é com o Egito, e o Egito anunciou que vai autorizar a entrada de feridos que estão na faixa de Gaza pela passagem de fronteira na cidade de Rafah. A informação é da AFP, a Agência Internacional, que citou fontes médicas e de segurança que não foram identificadas. É uma possibilidade. Brasileiros estão aguardando também, até agora, nada de serem liberados ali pela fronteira. Sim, e o Egito ele vai, de uma certa forma, ele evitar essa saída dos palestinos. Por quê? Porque eles podem não voltar. Porque há esse plano que foi divulgado, um plano oficial de reocupação de Gaza. Então, eu também criticava o Egito, mas, de certa forma, é um problema.
Agora, para feridos e corredor humanitário, com certeza. Mas o Egito deixou claro que vai fazer uma triagem desses feridos para ver, porque o Egito não quer Claro. se transformar num recebedor de refugiados. E Israel tem esse plano aí de tentar jogar a população de Gaza para o Egito e tomar Gaza. Quer dizer, uma loucura. O Egito não aceita isso, com certa razão, e aí a população palestina de Gaza, que não é terrorista, não é nada disso, tá dentro de um grande campo de concentração, só que é um campo de concentração diferente daqueles campos nazistas que tinham caminhões levando as pessoas dentro de gases, matando as pessoas lá dentro. É um campo de concentração sofrendo com bombas em cima, e sem ter para onde fugir. Sem ter para onde fugir. É uma situação absolutamente inaceitável.